Seja um investidor do segundo nível, beleza? Esse é o recado desse livro aqui, um dos melhores livros sobre investimentos, fundamentalmente sobre a questão comportamental. É o livro O Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks, tá? Esse cara, experiência incrível como gestor de fundos. Aconselho, inclusive, dar uma procurada aí no YouTube sobre vídeos e palestras dele, são palestras incríveis. E ele foca muito nessa questão de que, se você quer realmente ser um investidor, se você quer realmente bater o mercado e ser melhor investidor do que a maioria, seja um investidor do segundo nível, ele chama dessa forma, tá? Por que ser um investidor de segundo nível? Porque ser um investidor comum, né, para ter a rentabilidade que o mercado vai te dar, é muito simples, em tese. É só você investir num ETF, num fundo que replique o índice, por exemplo, de ações. E isso você vai ter a rentabilidade, né, o ônus e o bônus e as oscilações do mercado de ativos baseado naquele ETF. Mas se você quer realmente ser diferente, ser um investidor de segundo nível, esse livro conta para você como é que ele conseguiu. E ele fala que o mais importante para o investidor é uma analogia ao que ele falava sempre nas palestras e que poderia ser o tema do livro As Coisas Mais Importantes para o Investidor, porque ele fala vários preceitos que ele considera como importante. E o primeiro preceito importante é um preceito muito básico, né? É quando você vai adquirir algo, você entender se você está comprando algo caro ou algo barato, né? Parece simples e realmente, de fato, em tese é. Então, quando ele faz uma comparação entre o preço e o valor daquilo, para tentar entender se ele está comprando algo caro ou barato. A gente calcula o preço real das coisas e a gente chama isso no mercado financeiro de valor intrínseco. É quanto aquilo realmente vale, tá? Vamos dar um exemplo simples. Quanto vale, por exemplo, um veículo, um carro, a sua casa, o seu apartamento? Quanto vale um shopping, um banco? O valor intrínseco disso, pessoal, é o valor real, é quanto foi gasto para a confecção daquele produto. Esse é o valor real. Qual o valor intrínseco desse livro? Exatamente o preço que levou para construir isso aqui. Esse é o valor real. O preço, ele normalmente tem alguma expectativa embutida. É o livro do autor X, é o carro da marca tal, é o shopping que vende o produto Y. Isso traz uma expectativa para aquilo. E quanto mais expectativa, maior é o preço extrínseco, é o preço a mais, tá? E uma das grandes formas de você ganhar dinheiro no mercado é procurar ativos que estejam abaixo do seu valor intrínseco, ou seja, que estejam abaixo do seu real valor, do seu preço, né? Então, se eu já pago algo que está bem acima do preço, a minha tendência de ganho é muito pequena, porque a minha assimetria é muito mais para queda do que para continuar subindo, perfeito? Mas quando eu compro algo que está mais barato do que o que realmente vale, aí eu sim posso ter realmente um ganho, um potencial de ganho muito maior. E isso você faz no seu dia a dia. Poxa, eu estou querendo comprar um apartamento. Você vai procurar um apartamento que alguém está vendendo por um preço mais barato do que o que você acha que aquele preço realmente vale. E aí uma dica aqui é o seguinte, cuidado com os ativos, e agora já trazendo aqui para o mercado acionário, cuidado com os ativos da moda, pessoal. Normalmente esses ativos mais badalados, os ativos do momento, eles trazem um valor extrínseco, um valor acima do valor real, muito maior. Então, cuidado com essas compras por impulsividade, as compras pelos influencers, pelos youtubers. Cuidado com esse tipo de propaganda. Comecem a olhar o contrário. A manada está indo para esse lado, para esse tipo de ativo. Então, talvez esteja na hora de eu começar a avaliar os ativos que estão esquecidos. Os ativos que ninguém está querendo naquele momento. Provavelmente são ativos que eu tenho uma chance maior de encontrar preços abaixo do valor intrínseco. E, portanto, em algum momento, isso aqui terá uma capacidade de valorização muito maior do que a desses ativos que estão na moda. Beleza? Rafa, desse jeito parece simples, né? Basta eu tentar fazer uma estimativa dessa relação entre preço e valor, e a gente chama isso, né, dentre outras métricas de análises fundamentalistas, e tentar encontrar essas barganhas para tentar adquirir em algum momento em que não estejam na moda. Talvez pareça simples, mas de fato na prática acaba que não é. Primeiro que as estimativas da gente nesse processo de avaliação acaba sendo às vezes um pouco subjetivo, né? E mesmo baseado em números, existe a percepção da gente sobre esses valores.
Então as nossas avaliações elas podem estar erradas naquele momento. E uma outra coisa importante é que as circunstâncias daquele momento elas também podem mudar. Vamos dar um exemplo simples. Imagina um negócio super promissor, um hotel, por exemplo. Foi colocado ali num local, num balneário muito interessante, em franca expansão. E aí vem o coronavírus, por exemplo, e a gente teve que ficar em lockdown e não poderia mais abrir as portas do hotel naquele momento. Então houve uma circunstância que mesmo com avaliação de mercado, com cálculo de valor intrínseco ou necessidades e possibilidades de ganho, acabou que uma circunstância veio e tudo foi por água abaixo. A gente, obviamente, que investe, está sujeito a esse tipo de circunstância, beleza? Bom, o autor do livro, ele tem uma característica importante que ele analisa, ele gosta de analisar e cita isso nas obras dele. Ele cita os ciclos de mercado, tá? O ciclo de mercado é uma oscilação que acontece entre períodos de subida, períodos de queda, e essas oscilações acontecem repetidamente. Ele tem uma frase no livro que ele fala que a história não se repete, mas a história rima. Ou seja, esse padrão de oscilação, ele se repete, mas normalmente os gatilhos para que esses ciclos mudem de altas para baixas, eles podem ser diferentes. Rafa, e por que o mercado ele tem esses ciclos aí? Ele tem os ciclos porque o mercado, pessoal, ele envolve os seres humanos, né? Os seres humanos, eles são extremistas, eles são inconsistentes, eles são extremamente emocionais. Eles tomam decisões de compra e venda baseados muito mais nas emoções do que nas análises. O comportamento, né, do investidor frente aos seus investimentos, ele oscila como um pêndulo. Em algum momento, a grande tolerância ao risco, ou seja, eu aceito correr muito risco, estou muito otimista, até eufórico. No outro extremo, eu tenho uma aversão ao risco, estou morrendo de medo de perder dinheiro. Então eu posso oscilar entre a ganância e o pânico, posso oscilar entre essa tolerância a correr risco ou a aversão ao risco. E isso aí, pessoal, esse padrão de comportamento extremista, e nos extremos normalmente a maioria vai estar errada, é que torna ou abre janelas grandes de oportunidades para investimentos. É aí onde a gente realmente ganha dinheiro. Tá? Então, quando é que a gente observa, por exemplo, num bull market, ou seja, no mercado de alta, quando é que a gente consegue entender, e ninguém pode prever quando é que isso acaba ou quando isso muda, mas a proximidade de um final de um bull market, ele caracteriza-se como quando o último pessimista diz, cara, realmente vale a pena comprar. Percebam que essa oscilação de compra e venda só existe porque existem pessoas que acreditam que vale a pena vender e existem pessoas que acreditam que aquilo vale a pena ser comprado. E o preço sobe quando os compradores têm mais força do que os vendedores. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais pessoas vão comprando aquilo, mais o preço sobe. Se o último cara que achava que aquilo não valeria a pena ser comprado passar a comprar, a gente entra numa zona de sobrecompra, onde tem muito mais gente comprado do que praticamente ninguém para vender. O que é que acontece? A partir desse ponto, ou o preço se mantém por um tempo, ou há uma tendência de queda. Então, os períodos de euforia, de otimismo exagerado, onde está todo mundo comprando, e a gente entra numa área de sobrecompra, normalmente precede momentos de correção, momentos de reversão de ciclo. Se você consegue entender isso e fazer esse tipo de leitura, você pode se antecipar e se beneficiar. Da mesma forma, o contrário. Quando a gente tem um momento onde o último otimista jogou a toalha, onde a gente está num período de baixa, de depressão extrema, onde praticamente ninguém acredita que aquilo ali vai dar certo, onde todo mundo vendeu o que tinha, em preços normalmente muito baixos, é a hora talvez de você começar a avaliar aquilo como uma oportunidade interessante. Olha o que aconteceu, por exemplo, no Corona Crash. Várias empresas, na verdade todas praticamente, de todos os segmentos, num momento de extremo pânico que aconteceu com os investidores, todo mundo vendeu tudo, derrubou o preço para muito abaixo do que o valor das empresas estava naquele momento. O que acabou acontecendo? Muita gente que teve esse estalo para ver, acabou comprando ativos extremamente descontados, onde dali para baixo era uma chance muito pequena de cair, mas uma chance muito grande de uma retomada ganhar muito dinheiro. Foi isso que aconteceu. Então, o que é que ele faz? Ele avalia os ciclos para tentar entender em que momento do ciclo você está e, baseado nesse momento, você ser mais agressivo ou você ser mais defensivo. Aí eu deixo uma reflexão para vocês em relação a esse tópico. Vocês acham que nesse momento
Agora, a gente está em agosto, né? Julho para agosto. Vocês acham que a gente está num momento de mais euforia, de mais otimismo exagerado ou de mais depressão, que tudo vai dar errado? E aí a gente consegue tentar entender como se posicionar melhor para tentar fugir da manada. Lembra que o recado que ele fala para a gente aqui normalmente nos extremos, a maioria vai estar errada, beleza? Essa é mais uma dica de livro, o mais importante para o investidor, do Howard Mark. Super recomendo. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal e passa essa informação para mais pessoas, para que mais gente fique sabendo disso, beleza? Grande abraço!